Olá, dando continuidade ao módulo 3, nosso tema da aula hoje é o indivíduo hemofílico e a prática do esporte e atividades recreacionais. Meu nome é Paula Maduro, sou profissional de educação física. Bom, qual é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer quando a gente fala de atividade física, esportes e recreação e lazer para os hemofílicos, para a pessoa hemofílica? Será que eles podem? Será que para eles é tranquilo participar de práticas de atividade física, jogos, ginástica, lutas, capoeira, vôlei, basquete? Esses esportes e essas atividades são indicadas? O próprio pular corda, saltar um riacho, entrar no rio, isso é indicado? Né? Não vai haver um risco de sangramento, não poderá haver um risco de sangramento? Então essas perguntas a gente tem que se fazer e é muito importante que vocês façam. Por quê? Porque isso realmente era tido como uma verdade. Que a pessoa hemofílica não era indicado fazer ter a prática de atividade física. Porém, isso tem se modificado. Bom, vamos trazer aqui para vocês os malefícios do sedentarismo e da não prática de atividade física. A gente sabe que uma pessoa, para ser considerada sedentária, tá, é aquela que faz menos do que 150 minutos de caminhada ou de exercício por semana. Tá? Isso dá meia hora por dia, certo? Então, o que acontece? A não prática de atividade física, esportes e lazer pode acarretar disfunções físicas. Que disfunções físicas são essas? A obesidade, que pode acarretar também pressão alta, diabetes, problemas de colesterol, né? Triglicerídeos. E isso vai trazer o quê? O aumento do risco de doenças cardíacas. E esses fatores de risco, todos que a gente fala, são modificáveis. Por quê? Porque nós podemos modificar esses riscos com atividade física, praticando uma atividade física regular. Tá? Isso que é o importante. Não pode ser uma coisa esporádica, de vez em quando, ou faço no mês, não faço no outro. Não, ao contrário. Isso tem que ser regular, até porque a criança precisa, ou a criança ou o adulto, precisa ter aquela técnica do movimento. Tá? E isso ela vai adquirindo ao longo do tempo e com atividade física regular. Tá? Além disso, pode haver uma possível degeneração das articulações, porque essas articulações precisam estar lubrificadas, tá? E com a atividade física isso elas proporciona. Existe uma possibilidade de hemorragia dentro das articulações de forma crônica e propensão de fraturas. Tá? Então a gente precisa entender aqui que isso não é só para a pessoa hemofílica, mas também para as pessoas que não têm hemofilia. Então o sedentarismo é a base, tá, de uma das coisas importantes que a gente fala hoje, que é evitar as doenças crônicas não transmissíveis, né, que é a hipertensão, diabetes, dislipidemia e a parte do câncer também. Então a gente precisa entender que isso vai modificar a qualidade de vida das pessoas. Bom, e quais são os benefícios da atividade física? Tá? Deve-se estimular a prática de atividade física, recreação e esportes para os hemofílicos. Isso é aquela pergunta inicial que eu botei no primeiro slide, já está respondido. Devemos estimular, não só devemos, não só podemos, mas como devemos estimular. Por quê? Porque vai haver um fortalecimento muscular, tá? Vai haver um desenvolvimento músculo-esquelético, a redução de hemorragias articulares constantes, melhora da qualidade de vida e evita lesões. Então, tudo que a gente disse contra, a gente está dizendo a favor agora. E isso é fundamental que se entenda. Mas, para isso, a gente tem que ter alguns cuidados. A gente primeiro tem que saber quais as atividades físicas recomendadas, qual a intensidade que a gente pode fazer, que cada pessoa pode fazer, e aí que a gente tem que ver uma coisa muito, muito delicada. Cada indivíduo é um indivíduo. Eu sou diferente do meu colega, que é diferente do outro colega, por quê? Porque nós temos particularidades diferentes. Então, é aí que a gente tem que entender que a gente vai ter que fazer um trabalho individual com cada criança, com cada pessoa hemofílica. Isso é fundamental que se entenda. O profissional que vai trabalhar com eles, o professor de educação física, tem que ter um cuidado especial. Tem que conhecer o que ele está fazendo. Isso nós vamos falar para frente, mas é bom a gente já ir reforçando com vocês. Bom, quando e quais atividades indicar? Quando? De preferência desde a infância. Por quê? Já falei para vocês que a gente, quanto mais cedo, né, a gente tiver esse hábito de atividade física, melhor é para a pessoa. Por quê? Porque ela vai entendendo as habilidades motoras que precisa em cada modalidade. Se eu vou fazer uma musculação, eu tenho que saber como eu vou, onde eu vou colocar
os braços, de que forma eu vou puxar, a minha postura, como é que tem que estar. Então, essas coisas que a gente vai passando para eles e eles vão se conhecendo. E principalmente uma coisa que a gente tem que trabalhar desde o início, a consciência corporal. Os nossos alunos têm que ter consciência corporal. Quando eles colocaram o pé no local errado, que vão forçar o joelho demais, quando eles colocaram a postura, estava mais para frente, mais para trás, eles têm que estar equilibrados. Então, esse tipo de trabalho, de atitude, a gente tem que ensinar. Porque a consciência corporal é da pessoa, do indivíduo. E quanto mais ele se conhece, menos ele se machuca, menos ele se quebra, mais correto ele vai fazer o movimento e menos força ele vai colocar naquela parte que não é a correta. Tá? Então, quais são as atividades que a gente deve preferir? Né? As atividades de recreação e de lazer são atividades muito interessantes, mas quando a gente está correndo, quando uma criança está correndo no parque sozinho, brincando de pega-pega, o que vai acontecer? Pode cair. Então, isso também tem que ter um cuidado. Tá? A própria atividade de lazer, né? durante o lazer, as atividades de recreação, vocês têm que cuidar. Tá? Por quê? Isso também pode acarretar, pode ser no recreio, no intervalo, essas coisas assim também tem que ficar sempre controlando. Tá? Então, quais são as que a gente vai preferir? As de baixo impacto. Quais são as atividades de baixo impacto? Natação, ciclismo, ginástica, a musculação, o yoga e o tai chi. E outras atividades que não tenham esse impacto no solo, tá? De como a corrida, né? Como a dança, porque esse impacto pode acarretar alguns problemas. Tá? Mas observem aqui, que essa musculação, a gente também tem que ver se a criança já está amadurecida para poder fazer a musculação. E dizem que a partir dos 15 anos, dependendo de pessoa, que tem gente que fica amadurecida mais rápido, outras menos, tá? A gente tem que fazer uma avaliação, o professor vai fazer uma avaliação para ver se ele já pode ir para a musculação. Não só pode, como deve. Porque a primeira coisa que estava escrito no slide anterior era fortalecimento muscular. E o trabalho de musculação trabalha com fortalecimento muscular. Então a gente deve indicar, mas tem que ter o cuidado da postura correta, do peso, da quantidade de peso que vai ser colocado nessa criança, para esse aluno, porque ele tem que saber que esse aluno tem algumas coisas que precisam ser analisadas. Tá? Bom, quais são os cuidados, então, aqui que a gente tem que ter? Os esportes de contato, basquetebol, futebol e lutas, tá? Nós temos que ter temos que ter cautela. Por quê? Porque esses esportes de contato são esportes mais violentos. Esportes que podem dar choque, né? ter choque entre uma pessoa e outra. Então, nós temos que ver a maneira como a gente vai trabalhar esse tipo de esporte. Tá? De repente, a parte das lutas pode ser um jiu-jitsu, que tem mais luta só no solo, que não vai ter tanto uma luta em pé, né? Então é mais tranquilo de ser realizado. Tá? Agora, vamos fazer uma observação aqui. Se essa criança já fazia, ou já praticava, ou quando criança já praticava, ele pode seguir na modalidade tranquilamente. O que não pode, então a pessoa vai dizer, não pode fazer mais. Não é assim. Ele vai fazer de acordo com a sua capacidade. Vocês vão ter que avaliar o que ele pode e o que ele não pode. Né? E fazer uma história de vida da pessoa, da criança, para ver o que ela tem feito ou o que ela já fez de atividade física, para depois poder ver o que dá para ela não fazer. Tá? Aí, acabei de dizer, experiência prévia é tudo. Não só para fazer atividade física, mas para tudo que a gente faz na vida. Tudo que a gente tem e adquire de habilidades, e principalmente as físicas, elas vêm com a gente. Então, toda a parte que a gente faz de habilidades, as técnicas do próprio basquete, só quicar uma bola não é basquete. Agora, um jogo em uma determinada intensidade tem uma diferença. Então, por isso que a gente tem que ver qual é a forma do jogo. Tá? E, principalmente, quando acontece isso, utilizar equipamentos de proteção. Né? O próprio skate. O skate não é um esporte de contato, mas tem perigo de queda. Mas se ele tiver de capacete, se ele tiver de cotoveleira, se ele tiver de joelheira, talvez possa. Né? Então tem que fazer uma análise para ver o que eles vão poder fazer, porque afinal de contas tudo pode ser feito, desde que seja avaliado e analisado pelos profissionais para ver o que pode ser feito ou não. Tá? Capacetes, luvas, roupas e calçados adequados, protetores articulares e bucais, principalmente por causa das lutas. Né? Bom, quais são os cuidados que a gente tem que ter quando a gente trabalha com exercício de grande impacto?
correr, girar e arremessar, que exigem do corpo rotações e torções, tá? Quando a gente tem essas rotações, tanto principalmente aqui, também joelho, né? Todas as grandes articulações devem ser evitados, pois podem provocar sangramento devido ao impacto na articulação. Tá? Então, isso tudo tem que ser visto. Antes de iniciar a atividade física, tem que fazer já a profilaxia, que vocês já viram no módulo 2, tá? Então, isso é importante, tá? E o que a gente vai fazer? Deve ser realizada a profilaxia ou terapia de reposição preliminar antes da atividade física. Isso não tem como não se fazer, tá? Porque a gente vai sempre fazer uma prevenção. Se nós fizermos uma prevenção, tudo fica muito mais fácil. Tá? É mais fácil e mais tranquilo de poder fazer. E principalmente a atividade física é uma coisa que a gente tem que se cuidar, porque tem que estar com a roupa adequada, tem que, vocês vão ver aqui que vai ter um aquecimento e um alongamento no final da atividade. Isso já tem que ser feito com todo um método, tá? Metódico para fazer atividade física. Se vocês ensinarem dessa forma, eles já se acostumam e já vão começar a fazer. Não tem problema. Eles mesmos já vão se conhecer e já vão saber o que tem que ser feito antes da atividade física. E coloquem certas coisas, além da profilaxia, o aquecimento e o alongamento como uma coisa obrigatória. Tá? Realizar com base nos níveis de atividade do fator de coagulação no sangue, né? A profilaxia, tá? Que isso vocês já viram no módulo 1. Nas aulas de educação física, os hemofílicos podem e devem participar, mas sob supervisão do profissional de educação física, devidamente orientados sobre quais atividades ministrar. Tá? Então, acho que isso é uma das coisas importantes. A família e a própria escola, ao saber que tem uma pessoa hemofílica na escola, tem que dizer para o profissional de educação física que tem um aluno hemofílico, porque esse profissional muitas vezes não sabe e esse profissional vai ter que se capacitar para trabalhar com a pessoa hemofílica. Isso é fundamental. Se todos vocês entenderem que na escola nós não temos os hemofílicos, temos várias outras crianças e precisam ser dito o que eles têm, porque aí os profissionais podem trabalhar. Tá? Muitas vezes a gente não sabe e acaba fazendo ou exigindo da criança uma coisa que ela não pode fazer. E aí a gente cria um problema sério, sem necessidade. Então, se a gente soubesse, a escola é um lugar fantástico, e as pessoas todas estarem inseridas é fundamental. Ninguém deve deixar de fazer nada, principalmente na educação física, que é uma disciplina que todo mundo gosta de fazer. Né? Então, não devem deixar de fazer. Mas tudo tem que ser orientado e tudo tem que ser dito para aquelas pessoas que estão trabalhando com as crianças e principalmente com as pessoas hemofílicas, para a gente saber o que vai acontecer. Tá? Bom, quais as recomendações que eu sugeriria para vocês após o final dessa aula? Tá? Motive a pessoa hemofílica a se exercitar. Vamos acabar com aquele tabu de não poder fazer exercício porque vai sangrar. Isso não funciona dessa forma. Se a coisa for bem feita, for feita de uma forma individualizada para cada um, com a intensidade e o volume de acordo com o que aquela pessoa pode suportar, não tem problema nenhum. Tá? Realize o aquecimento antes e alongamento depois do exercício. O que eu quero dizer com aquecimento? Eu vou aquecer as articulações, não só as articulações, tá? Mas vou fazer um aquecimento, uma corridinha no lugar, me mexer um pouco. Por quê? Porque eu preciso estar apto para poder caminhar, para poder fazer uma atividade. Tá? E ao final eu tenho que fazer um alongamento. Por quê? Porque eu fortaleci e aí eu tenho que alongar aquela musculatura que trabalhou, para depois evitar lesão. Né? Então a gente faz esse trabalho antes e depois. Tá? Prefira esportes de baixo impacto, sempre. Natação, ciclismo, ginástica, musculação. Mas, se ele já tiver uma história prévia, pode continuar fazendo tudo o que está fazendo. Tá? Mas de acordo com a capacidade de cada um. Voleibol ou badminton, quando a gente se jogar voleibol ou badminton, para diminuir um pouco o impacto jogando na areia. Tá? O que é o badminton? É um jogo que é como se fosse uma peteca, tá? Tem uma rede, tá? E eles usam uma raquete com uma bolinha bem pequena de borracha que passa de uma rede de um lado para o outro da rede. Tá? É um jogo que está chegando aqui em Petrolina, tá? Tem um professor que já dá aula de badminton. Tá? É um jogo muito fácil de ser jogado na escola, porque é barato, tá? E é como se fosse um frescobol, tá? Mas é um jogo que é bem interessante. E o próprio voleibol também, que pode ser jogado em quadra menor, né?
que daí também na areia vai ficar melhor, tá? Tenha preferência pelos exercícios funcionais. O que eu quero dizer? Uso do dia a dia. Tá? Subir escada, descer escada, levantar para trocar o canal da televisão, fazer força para abrir a porta, não um carro com controle remoto. Isso tudo são práticas da vida moderna, mas que levam ao sedentarismo. Né? Então, a criança precisa brincar, a criança precisa estar envolvida com atividades físicas até para ter o hábito. Né? A gente só muda estilo de vida se a gente já teve o hábito. Por isso que a gente disse para começar, quando começar? Desde a infância. Tá? Então, para finalizar, o profissional deve indicar o esporte, a prática de atividade física e recreação mais adequada para a pessoa hemofílica individualizada. Já falei isso 20 vezes, continuo falando. Se desse para a gente fazer uma aula de educação física com grupos diferentes, seria ideal, mas não dá. Então, nós temos que trazer todos para a mesma aula, mas nessa aula tem que ter um olhar individualizado para a pessoa hemofílica. Por quê? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, o que pode acontecer. Então a gente tem que se precaver. Sempre a prevenção é melhor, né, do que ter alguma coisa diferente. Nós profissionais precisamos conhecer a hemofilia. Tá? Eu, para dar o curso para vocês, tive que estudar o que poderia ser feito e o que não poderia. Tá? Isso é importante também. A gente tem que saber com quem a gente está trabalhando. E principalmente o profissional da educação física que está na escola, ele precisa conhecer. Porque ele, obviamente, pode pegar, trabalhar com pessoas hemofílicas, sim. Tá? E é indicado, é benéfico, porém com conhecimento de qual atividade, do tempo que vai praticar e a técnica adequada para cada atividade. Tá? Eu trouxe para vocês algumas leituras complementares, depois na parte do livro vai ter o livro também, vocês têm condições de ver mais leituras a mais no livro. Tá? E o que precisarem, eu acho que a gente está à disposição para conversar a respeito, meu e-mail está aí, a respeito de algumas outras sugestões que vocês têm, ou perguntas que vocês precisarem. Obrigada.